Eu peguei um livro também, eu peguei algumas reflexões desse livro aqui chamado Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza. Então ele fala assim que, segundo a neurociência, as células nervosas se comunicam e continuam se comunicando. Então, se nós continuamos repetindo os mesmos pensamentos, tomando as mesmas ações de forma repetitiva, o nosso cérebro também começa a funcionar na mesma sequência, nos mesmos padrões, nas mesmas combinações. Ou seja, nós programamos as células do nosso sistema nervoso para agirem sempre da mesma forma. Então, todas as conexões entre os neurônios vão acontecendo sempre da mesma forma, quanto mais nós repetimos as mesmas ações, os mesmos pensamentos. E quando nós repetimos um padrão de comportamento durante muito tempo, o nosso cérebro entende que aquele comportamento é normal e estabelece um padrão muito limitado, onde nós vamos reforçando a nossa personalidade. O que nós precisamos fazer para mudar essa situação? Para podermos realmente mudar, nós precisamos pensar maior do que o ambiente que nós já criamos para nós. Como que nós vamos pensar maior do que o ambiente que nós criamos para nós? Porque se nós queremos uma nova realidade, uma realidade diferente, nós precisamos nos tornar essa nova realidade. E para que isso aconteça, nós precisamos fazer o nosso cérebro trabalhar de forma diferente, com novas sequências, com novas combinações, com novos padrões mentais. Então, se com o conhecimento que nós temos estamos produzindo os mesmos resultados, para obter resultados diferentes, precisamos de novos conhecimentos, mas conhecimentos úteis, aqueles conhecimentos que podem ser aplicados na nossa vida. Então, devemos buscar por informações úteis que possam ser aplicados na nossa vida. Porque cada vez que nós aprendemos algo novo, nós aprendemos uma nova conexão no nosso cérebro, uma conexão diferente. E cada vez que nós lembramos desse algo novo que nós aprendemos, mantemos ou sustentamos essas conexões que nós acabamos de formar. Então, cada vez que nós temos um pensamento, uma substância química associada a esse pensamento, ela é produzida pelo nosso organismo. Se nós temos pensamentos grandes, ou pensamentos limitados, ou pensamentos alegres, nós ativamos certos circuitos no nosso cérebro que se conectam em sequências, em padrões, em combinações específicas àquele tipo de pensamento. Então, nós criamos os circuitos cerebrais de acordo com o nosso pensamento. Quando produzimos o mesmo pensamento, tendemos a produzir um mesmo circuito cerebral. Que tudo isso atinge também um certo nível mental de frequência. E assim o nosso organismo produz uma substância química para que nós sintamos exatamente da maneira como nós estamos pensando. Seja pensando grande, ou com pensamentos limitados, ou com pensamentos alegres. Mas também, se nós tivermos pensamentos negativos, pensamentos tristes, pensamentos autodepreciativos, nós ativamos circuitos diferentes daqueles quando nós tínhamos pensamentos alegres. E esses pensamentos negativos vão se combinar também de forma diferente, em sequências diferentes, em padrões diferentes, que atingem níveis mentais de frequências diferentes. E o cérebro começa a comandar a produção de um padrão diferente de substâncias químicas que faz com que nós sintamos da mesma forma como nós estamos pensando. Então, se nós pensamos em coisas alegres, o cérebro produz substâncias para que o corpo possa sentir o que nós estamos pensando. E quando nós estamos pensando coisas tristes, coisas negativas, o cérebro produz substâncias para que o corpo possa sentir o que nós estamos pensando, negativamente ou de tristeza. Então, no momento em que nós sentimos
Da mesma forma como nós pensamos, nós começamos a pensar da maneira como nós sentimos. Ficou complicado? Eu vou explicar de novo. Então, quando nós pensamos em alguma coisa, seja positiva ou negativa, o cérebro produz uma substância para que o nosso corpo possa sentir o que nós estamos pensando. E quando nós sentimos o que nós estamos pensando, o nosso pensamento vai perceber aquele sentimento e vai pensar também por que está sentindo daquela forma. Então acontece um ciclo repetitivo. E assim, quando nós pensamos o que nós estamos sentindo, vamos produzir mais substâncias químicas para que nós sintamos da maneira que nós estamos pensando. E se nós fazemos isso por 5 anos, por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, ou passamos toda a vida fazendo isso, o nosso cérebro acaba se acostumando com aquela situação e acaba fechando um determinado padrão. Por isso que é importante nós buscarmos sempre novos conhecimentos para que nós possamos mudar esses padrões cerebrais. Então sempre é bom fazer algo diferente a cada dia e não fazer a mesma coisa todos os dias. Buscarmos sempre um aprendizado novo a cada dia. Então faz sentido isso que eu falei? Quando nós pensamos em alguma coisa, o cérebro produz uma substância, fazendo com que nós sintamos o que nós estamos pensando. Se nós pensamos em uma coisa alegre, ele produz uma substância no nosso organismo para que nós possamos sentir aquela sensação de prazer. E assim, quando sentimos a sensação de prazer, nós pensamos naquela sensação de prazer. E assim nós produzimos mais substâncias que vão dizer para o nosso organismo que nós estamos sentindo prazer. Isso se torna um ciclo. Da mesma forma, quando nós pensamos de forma negativa, acontece esse ciclo. Então, quanto mais negativo nós pensamos, mais nós potencializamos essas substâncias em nós. E quando nós pensamos de forma positiva, mais nós potencializamos também essa sensação em nós. Então, por isso a importância de nós começarmos a perceber como que nós estamos pensando, como que nós estamos sentindo. E podemos mudar esse padrão caso ele esteja sendo prejudicial para nós.